Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, vamos iniciar a nossa terceira semana, né? Semana 3. E nós vamos começar essa semana 3 falando um pouco, né, sobre algumas medidas, algumas políticas ambientais públicas que serviram não, ainda servem, né? Como medidas para ajudar a conter a, a poluição feita principalmente pelos combustíveis fósseis. Como a gente viu, né, o petróleo é a matriz, lá na semana 2, o petróleo é a matriz energética mais utilizada e, como consequência da queima do petróleo, que é um combustível fóssil, ele solta um gás carbônico que é prejudicial, né, ao nosso planeta. Então, foram feitas algumas medidas desde 1992 que nós vamos estudar um pouco dessas medidas, dessas políticas públicas. Então, vamos lá. Em 1992, foi feita uma conferência, né, uma reunião aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, né, que alguns países listaram algumas políticas, né, algumas medidas públicas para todos esses países poderem conter essa poluição, né, que estava sendo causada pela queima de combustíveis fósseis. Então, essa reunião ela ficou conhecida como ECO 92, né, que foi aqui no Brasil, e ela foi um marco, né, uma reunião muito importante que estabeleceu várias medidas públicas para conter esse avanço, né, da poluição. Então, nós vamos falar de duas principais políticas públicas adotadas nessa conferência pelos países, né? Então, a gente tem a Agenda 21. O que é a Agenda 21? A Agenda 21 é um documento, né, que estabelece as diretrizes para conciliar o desenvolvimento com a irradiação, com a proteção, né? E também com a radiação da miséria. Então, muitas propostas feitas na Agenda 21 procuram atender a necessidade não só do meio ambiente, mas também como a necessidade humana. Então, eles falam muito na Agenda 21, nesse documento, que pode-se produzir, né, desenvolver, não destruindo não só destruindo o meio ambiente, e também não deixando essas pessoas, as pessoas menos necessitadas a passar fome, que o que se produz dá para se acabar com a miséria, ou pelo menos erradicar a maior parte dela, e também dá para proteger o meio ambiente. Esse documento ele tem 40 propostas e baseado em 4 bases. A primeira base fala sobre isso, né? Sobre pensar em desenvolvimento e humano, pensar na parte social, né? De acabar a miséria. A outra é conservação dos recursos minerais e naturais, como conservar a água, né, conservar os recursos minerais, o que a gente retira. Então, se você retira uma quantidade, que a quantidade que você retirou, você remaneje de uma outra forma, por exemplo, plantando com uma árvore, né, ou destruindo menos o meio ambiente, com fortalecimento, né, dos países. Então, eles constroem sociedades sustentáveis, tá? Uma outra medida, né, adotada na ECO 92 foi o desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável foi um programa em que se diz que dá para se desenvolver, né, o país se desenvolver conservando o meio ambiente. Então, se eu desmato
um tanto X de árvore, que eu plante novamente esse tanto X para poder equilibrar, né? Mas a gente vê que a gente está numa sociedade de consumo da era do descartável, né? Que quanto mais quanto mais rica é a sociedade, mais ela produz, né? E ela mais consome, maiores são os lucros, maiores são os lixos produzidos. Então, que o que a gente, a ideia do desenvolvimento sustentável é o que a gente consome que seja devolvido ao meio ambiente. Então, por exemplo, lembra que eu falei para vocês do plástico? O plástico ele demora muito para se decompor. Então, é que a gente use materiais menos descartáveis, né? Ou seja, que não dá para aproveitar. Então, por isso que o desenvolvimento sustentável ele também está ligado com a questão da reciclagem, certo? Agora eu vou falar um pouco dos exercícios com vocês. Eu vou explicar aqui. Aqui na tabela, né, a gente tem o exercício 1 antes da tabela. No presente, depois deem uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Exercício 1. No presente, observe-se crescente atenção aos efeitos da atividade humana em diferentes áreas sobre o meio ambiente, sendo constante nos fóruns internacionais e nas instâncias nacionais. Há referência à sustentabilidade como princípio orientador de ações e propostas que elas emanam. Como a sustentabilidade pode ser explicada? Ou seja, essa sustentabilidade aqui é justamente o desenvolvimento sustentável que eu expliquei para vocês. Então, nesse exercício 1, vocês vão explicar com as palavras de vocês o que é esse desenvolvimento sustentável, certo? Vamos olhar aqui na tabela para responder a questão 2 e 3. Então, aqui, ó, na tabela, a gente tem aqui em cima a cana e o milho. Então, para fazer o etanol, a gente precisa de 8.000 litros, né, da cana e 3.000 litros do milho. Gasto de energia fóssil para a produção da cana, 1.600 e do milho, 6.600. Balanço energético positivo, gasta-se 1 caloria de combustível fóssil para a produção de 3,24 calorias de etanol. O custo, né, e o preço de venda, certo? Então, vamos ver o exercício 2 e 3, o que se pede. Que é essa tabela do exercício 2 e 3. 2. Qual dos produtos permite a geração de biocombustível com menor impacto ambiental? Então, eu não comecei falando no vídeo sobre medidas que foram feitas para conter, né, para diminuir a queima, os impactos ambientais vindos da queima de combustível fóssil. Então, vocês vão olhar aqui na tabela, ó, qual dessas duas energias aqui, da cana ou milho, que mais gastam energia fóssil para a produção? Então, é a cana com 1.600 ou é o milho com 6.600? Então, qual utiliza de mais energia para produzir o biocombustível? Na 2. Por quê? 3. Qual dos países contribuído para a sustentabilidade ambiental quando se observa a produção de combustíveis renováveis, biocombustíveis? Então, qual desses países falados aqui no texto acima que utilizam do biocombustível, que esse biocombustível ele usa uma menor quantidade de combustíveis fósseis para a sua produção? Então, aqui a gente está falando do Brasil e dos Estados Unidos. Qual desses dois? Por quê? Aqui no textinho tá explicando por quê, tá? 4. Então, a gente tem uma parte da Carta da Terra. A Carta da Terra também foi um documento desenvolvido na Eco 92, tá? Depois, se vocês quiserem olhar a carta inteira da Terra, é só digitar no Google, Carta da Terra, para vocês saberem o conteúdo por inteiro. Aqui tá uma parte dessa carta.
E vocês vão precisar dessa parte aqui para responder o exercício 4. Então, ó, a Carta da Terra motiva a busca pelo desenvolvimento sustentável. Explique esse conceito a partir de um exemplo da vida humana. Então, vocês vão explicar novamente o que é esse conceito de desenvolvimento sustentável e vou dar um exemplo do dia a dia de vocês, que utiliza-se desse desenvolvimento. Certo? Eu acho que é só isso. É só isso. Peraí. Tem coisa repetida aqui no meu. 5. Então, o 5 é sobre a pandemia, que que a gente está vivendo agora sobre a política ambiental. Então, aqui tem um trecho, né, explicando um pouco mais de uma notícia. E aqui tem a letra A. A partir da leitura do texto, construa um parágrafo argumentando a importância da conservação ambiental. Então, vocês vão interligar isso que a gente está vivendo com a conservação ambiental. Aqui no texto, na notícia, está explicando melhor qual é a relação entre a pandemia, né, que a gente está vivendo, e a política ambiental. Tá certo? Então, eu espero os exercícios de vocês até sexta-feira, tá? Eu não vou marcar um horário, não. Sendo sexta-feira, pode ser qualquer horário. Até 11h59 é sexta-feira, né? Então, precisando, estou à disposição de vocês para tirar dúvida em relação à matéria, os exercícios, pode me chamar, tá bom? Beijo!